Bom dia, tudo bem, pessoal? Agora tô na mesa mais bonitinha e ficou mais fácil de ler, né? Não fica tremendo a tela. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por me ajudar a cuidar dos animais, a conseguir cuidar da Bulma, pela saúde dela, me ajudar a adquirir experiência para cuidar das suas criaturas, de todos que você criou, o Senhor criou. Obrigada por me dar esse coração e esse cérebro com essa sabedoria necessária para cuidar dessas vidas. Eu me comprometo a cuidar do seu jardim, Senhor, e a espalhar a palavra para as pessoas que estão assistindo. Muito obrigada por me conceder essa ideia, essa brilhante missão que o Senhor indiretamente me chamou, e espero estar cumprindo corretamente tudo que o Senhor planeja para mim. Por favor, continue sendo meu guia e me dizendo para onde eu devo ir para ser um caminho mais próximo de Ti, Senhor. Sempre ao seu lado e sempre próxima ao Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém. A gente parou no episódio, no capítulo Crônicas, capítulo 25. Vamos lá? Tomara que o som esteja bom. Agora ficou melhor para eu ler. Capítulo 25. O reinado de Amazias de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo o que está escrito na lei, no livro de Moisés. No qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100 por toda Judá. Em Benjamim contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escondidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo também. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho.
Entre em ação e esteja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem o poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou as tropas que vinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo o seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, para que não fossem com ele à guerra, atacaram a cidade de Judá, sede de Samaria, até Bet-Horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Quando Amazias voltou da matança dos Edonitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso, porque teríamos que matar você. Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Pessoal, o áudio tá bom? Se puder comentar, se for possível, né? Só queria saber se o áudio tá melhor, porque eu não tô mais tão perto do microfone, né, do celular. E aí eu queria saber. Se bem que antes com aquela tremedeira era terrível, né? Então acho que o vídeo tá melhor. Espero que fique bom. E tá chovendo também. Ai, Amazias é derrotado por Jeoás. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselheiros e enviou mensageiros a Jeoás, filhos de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está lá. Mandou uma mensagem encriptada. O espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está lá: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que está no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho, para você se gloriar. Agora fique em casa, porque provocaram o mal
que lhe trará somente a desgraça para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para as suas casas. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Jeocás, em Bet-Semes, levou-o a Jerusalém, onde derrubou uma parte da muralha para a cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina. Numa extensão de mais ou menos 200 metros, pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus, com Obed-Edom e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. A morte de Amazias. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram homens atrás dele até Laques e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram, junto aos seus pais, na cidade de Davi. O reinado de Uzias de Judá. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. A mãe dele se chamava e fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus todos os dias, nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus. Destruiu as muralhas de Gate e Jabne de Asdode. Construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias. Chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao
portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Tanto na Cefelá como nas campinas tinha lavrado e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, e saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maaseias, sob a direção de Hananias, um dos oficiais do rei. O número total de chefes de famílias, homens valentes, eram 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.000 a 500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos e lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos, para muralhas, para atirarem flechas, grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Uzias é atacado de lepra. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra para parte do Senhor. Então Uzias se indignou. Ele tinha incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa ali mesmo, na presença dos sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor havia oferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e, por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quando aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, os profetas Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram: ele era leproso. Então, Jetão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jotão de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito.
exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou o portão da cima da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre a muralha de Oftel. Também construiu cidades na região montanhosa de Judá e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e derrotou, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 3.400 quilos de prata e 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. E ele lhe trouxeram também no segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos demais atos de Jotão, todas as suas guerras, empreendimentos, eis que está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Então morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e as casas de seus filhos reinou em seu lugar. O reinado de Acaz, de Judá. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ao contrário de Davi, seu pai, andou nos caminhos dos reis de Israel. Fez até imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinnom, e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos nas colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso, Senhor Deus, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros, que foram levados para Damasco. Acaz também foi entregue na mão do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000, todos os homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicri, homem valente de Efraim, matou Maacéias, filho do rei Azricão, alto oficial do palácio de Elcana, e segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000 mulheres, filhos e filhas. Saquearam também muitos despojos e levaram para Samaria. O profeta Odete. Havia em Samaria um profeta do Senhor, cujo nome era Odete. Ele saiu ao encontro do exército que voltava para Samaria e disse: Eis que o Senhor, Deus dos seus pais, ficou irado com Judá e os entregou nas mãos de vocês. E vocês os mataram com tanta raiva que chegou até os céus. Agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá e de Jerusalém os seus escravos e suas escravas? Será que vocês não são culpados diante do Senhor, seu Deus?
Agora escutem o que vou dizer e mandem de volta os prisioneiros que vocês fizeram entre os seus irmãos, porque o furor da ira do Senhor está sobre vocês. Então alguns dos chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassá, filho de Hadlai, e se levantaram contra os que voltaram na guerra. Voltaram da guerra, e lhes disseram: não traga esses prisioneiros para cá, porque vocês estão querendo aumentar ainda mais os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. A culpa já é grande e o furor da ira do Senhor está sobre Israel. Então, homens armados deixaram os prisioneiros e o despojo diante dos chefes e de toda a congregação. Os homens que foram citados nominalmente se levantaram e cuidaram dos prisioneiros com as roupas que estavam no meio dos despojos. Vestiram todos que estavam nus, deram roupa, sandália, comida, bebida e ungiram. Fizeram montar em jumentos todos os que estavam fracos e os levaram até Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. E então voltaram para Samaria. Acás pede socorro aos sírios. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Assíria para o ajudarem, porque, de novo, os edonitas tinham vindo derrotá-lo. Vindo e derrotado Judá, levando alguns dos prisioneiros também. Os filisteus atacaram a cidade de Cefalá e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes, Ajalon, Gederote, Socor e suas aldeias, Tima e suas aldeias, Guinzo e suas aldeias, e ficaram morando ali, porque o Senhor humilhou Judá por causa da lei de Acás, do rei de Acás, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. O rei de Tiglat-Pileser da Síria atendeu o pedido de Acás, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior, porque Acás pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não lhe serviu de nada. A idolatria de Acás. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei de Acás, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensavam: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e de toda Israel. Acás ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor e fez para si altares de todos os cantos de Jerusalém. Cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incensos aos outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais.
a morte de Acás. Quanto aos demais atos de Acás, e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Acás morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Ezequias, de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reunindo-os na praça leste. Ele lhes disse: Escutem, levitas, santifiquem agora para si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor. Eles viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico. Apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário aos deuses de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele transformou em objetos de espanto e de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste sobre nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor escolheu para estarem diante deles, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os seguintes levitas: Maate, filho de Amassai, Joel, filho de Azarias, os filhos dos coatitas, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, filhos de Merari, Joá, filho de Zima, Éden, filho de Joá, dos filhos de Gerson, Sinri, Jeuel, filhos de Elisafã, Zacarias, Matanias, filho de Asaf, Jeuel e Simel, filhos de Remã, Semaías, Uziel, dos filhos de Jetutum. Congregaram os seus irmãos, santificaram-se e vieram cumprindo a ordem do rei, segundo a palavra do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tirarem para fora ao pátio da casa do Senhor todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora do vale Cedron. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês. No 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. E em 8 dias santificaram a casa do Senhor. No 16º dia do mês terminaram. Então foram para falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto, como todos os seus utensílios e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que Acás, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado. Nós já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias
estabelece o culto. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram sangue sobre o altar, para oferta pelo pecado. Trouxeram os bodes diante do rei da congregação. Estes puseram a mão sobre eles. Os sacerdotes os mataram. E, com sangue, fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para a expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, liras, harpas, segundo o mandado rei de Davi de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor. Por meio de seus profetas, os levitas estavam em pé, com instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem um holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico do Senhor, com as trombetas ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soaram. Tudo isso até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi, de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: Agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios de ação de graças. E todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 60 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois, 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos, e não conseguiram tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra, e até os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se sacrificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também gordura das ofertas pacíficas e as liberações para os holocaustos. Assim, estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o Deus que tinha feito, com o que Deus tinha feito com o povo, porque essa era a obra, foi feita em pouco tempo.
Celebração da Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por toda Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim, de Manassés, para que viessem à casa do Senhor, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, porque o rei, os seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinha concordado em celebrar a Páscoa no 2º mês. Não puderam celebrá-lo devido ao tempo, porque não tinham santificado sacerdotes em número suficiente e o povo ainda não havia reunido em Jerusalém. Isto foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. Resolveram que se fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Besber até Dan, para que viessem celebrar Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebraram, mas com um grande número de participantes, conforme estava prescrito. Mensageiros enviaram carta do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não estejam como seus pais e como seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, seu Deus, Deus de seus pais. Foi isso que ele os entregou à desolação. Foi por isso que ele os entregou à desolação. Como vocês estão vendo, não sejam teimosos como seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que levaram cativos, e eles voltarão a esta terra, porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon. Mas as pessoas riam e zombaram deles. Porém, alguns em Asser, de Manassés e de Zebulon, se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Uma grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento. No 2º mês, era uma congregação enorme. Levantaram-se e tiraram dos altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares e os incensos e os jogaram no vale de Cedron. Então mataram cordeiros da Páscoa. No 14º dia do mês, os sacerdotes e os levitas se envergonharam e santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam nas mãos dos levitas, porque haviam muitos na congregação que não tinham se santificado, e por isso os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa, por todos aqueles que não estavam puros, para santificá-los ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulão, não tinham se purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: Que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais,
ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Os filhos de Israel, que estavam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com muita alegria. Diariamente, os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos que tocaram bem alto em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que levaram bom entendimento no serviço do Senhor. Durante 7 dias, eles começaram as ofertas da festa. Trouxeram ofertas pacíficas e deram graças ao Senhor, Deus de seus pais. Toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias, e de fato fizeram com muita alegria, porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes santificaram em grande número. Alegraram-se com toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação dos que vieram de Israel, bem como os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e todos que moravam em Judá. Houve também grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filhos de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida, e a oração que fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. E hoje termina acabou. Aí depois a gente lê até o capítulo 20, 36 e começa o próximo livro. Terminou no 31. Ok. Muito obrigada a todos que seguiram, que acompanham e compartilhem. Mesmo que você não vá ouvir tudo, pelo menos deixa tocando aí e quem sabe a palavra de Deus purifique a sua casa. Só de estar ouvindo, né, essas palavras, e ouça louvores também, é muito importante. E é isso, vamos orar. Ao Senhor, muito obrigada pela leitura do dia de hoje. Muito obrigada por me manter firme nessa proposta que eu fiz, nessa missão que eu quero cumprir para o Senhor. Mesmo que amanhã ou depois de amanhã eu não possa fazer a gravação ou fazer a leitura, que eu consiga manter durante a semana, o máximo de dias possível, a leitura da palavra do Senhor, para conhecer mais de Ti, para poder seguir melhor o caminho do Senhor, e para que eu ajude as outras pessoas a entender, a entrar em contato com a Tua palavra e a conhecer de verdade o Senhor, de acordo com o que está escrito aqui, e não pelas bocas dos falsos profetas ou pelas bocas das más línguas. Por favor, nos livre de todo o mal, Senhor. Por favor. Muito obrigada por todo o amor que tens por mim. Eu também te amo. Muito obrigada. Amém. Tchau, tchau.